Oi, gente, novamente. Então, a gente começou a live, não deu certo, estamos voltando para uma outra live para ver se a conexão da Jaque fica um pouco melhor. Mas eu tô falando tudo isso porque a live vai ficar salva no YouTube, então o pessoal vai ficar sem saber o que estava acontecendo. Mas eu acho que a conexão vai restabelecer, a gente vai conseguir ter uma live super limpa novamente. E só vai esperar a Jaque entrar que aí eu chamo ela e a gente volta. Mas então, já que você estava contando que ela é terapeuta, né? E que agora ela faz as mandalas de acordo com a numerologia e com essa questão da terapia interligada. Oi, Mari! A gente tá com problema de conexão. Em Araxá tá chovendo e aí deu tudo errado aqui, mas vai dar certo agora. Oi, gente, bem-vindos, todo mundo. Vou fixar o comentário aqui. E aí, vou chamar a Jaque, vamos ver se vai dar certo. Agora. Acho que vou esperar ela entrar, que aí eu consigo. Mas então, a Jaque eu conheci ela pelo Jardim Criativo, que é uma feira muito incrível, que ela faz junto com a Pri Cerato, lá em Araxá. E elas são duas pessoas que empreendem, são duas pessoas super bacanas. A Pri, inclusive, tem live marcada antes do final desse nosso projeto. E as duas, né, fazem essa feira acontecer de uma forma muito bacana. Elas têm uma preparação antes com os empreendedores que vão expor nessa feira, então são cursos de capacitação, o que é super bacana, né? Você conseguir ter uma capacitação pré, as pessoas já estão um pouco mais preparadas, né? Então elas fazem essa feira acontecer de um modo muito espetacular. E lá já que vamos ver se agora vai dar certo. É, para mim eu continuo não me vendo aqui, mas para mim não tem problema não. Eu tô É, eu aqui tô na te minha vendo, conexão. mas tá como se fosse uma foto estática, sabe? O que será? Minha internet aqui tá tranquila. Ah, talvez seja isso mesmo da chuva. Às vezes a internet não tá com a potência máxima, né? Por conta. Porque choveu, alguma coisa do tipo. Deixa eu olhar aqui. Sim. Mas não tá chovendo, então. Acho que só pra galera que fica. Não sei, né? Eu não sei, acho que as pessoas Peraí, também não vão estar te vendo. já volto. Tá, tá bom. Gente, dei um feedback aí de como que tá a Jaque pra vocês. Pra mim ela tá estática. Mas se vocês quiserem mandar perguntas sobre o tema, por enquanto, podem ir mandando, que depois eu vou pedindo pra Jaque comentar, né, sobre as perguntas. Então, se vocês têm questões sobre maternidade, sobre empreendedorismo, sobre essa vida criativa, podem ir mandando que está acontecendo. Vamos lá, hoje tá especialmente difícil, mas vai dar certo. Vai dar certo. Desculpa para todo mundo que tá entrando e a gente tá nessa, né? De que vai e não vai. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. Pensamento positivo. Vamos ver. A Amanda falou, né, que tá adorando o nosso projeto de 30 lives. Isso é ótimo. A sua live foi incrível com a gente, Amanda. Seu negócio é super legal. E a gente está adorando conhecer as pessoas, né? Conhecer os projetos e saber como que vai funcionando isso. E a gente acredita muito nesse empreendedorismo múltiplo, né? Nesse empreendedorismo que abrange um monte de temas, um monte de questões. A gente está muito feliz com o quanto foi múltipla essas 30 pessoas que a gente conseguiu essa parceria para esses 30 dias. A gente falou de organização, a gente falou de vida prática, né? A gente falou de política, a gente falou de estética, a gente conseguiu falar de muita coisa, né? De produção de conteúdo.
Tô jogando aqui as que eu vou lembrando, né? Mas, igual de produção de conteúdo, a gente teve tanta Ana falando da organização de uma produção de conteúdo, quanto a Seja Imensa falando de como produzir um conteúdo. Eu acho que essa multiplicidade também, né? Dos convidados, né, que eu convidei, dos convidados da Mari. Então, pra gente tá super bacana esse projeto. E enquanto a Jaque não entra de novo, a gente não consegue restabelecer essa conexão, eu vou contando para vocês isso de um pouco, de como que foi esse projeto de 30 dias, que foi bem isso. Eu e a Mari, a gente separou 15 para cada, assim, 15 vagas para cada uma. E chamar as pessoas foi super tranquilo, foi super fácil. A gente tinha, assim, mais um monte de pessoas em mente. A gente foi chamando aquelas que têm negócios que podem, né, acrescentar para quem empreende. Mas, nossa, não faltou pessoas, sabe? Foi bem bacana isso. E aí, nesse processo, a gente chamou as pessoas topando, a gente foi marcando as datas, e aí foi bem, né, de acordo com com o nosso calendário pessoal. E aí, depois desse processo de marcar as datas, né, de elaborar o processo de o que cada um ia falar, né, o que cada pessoa, cada convidado ia falar, essa questão foi bem complexa, porque a Jaque, por exemplo, né, eu chamei ela, falei, olha, você pode falar de um monte de coisas, né, você pode falar de um empreendedorismo afetivo terapêutico, você pode falar de metodologia de cores, e ela tem, né, essa formação acadêmica com a comunicação, então disso ela já pode desbravar um monte de coisas. E ela tem essa questão da maternidade ter sido um divisor de águas para ela, né? Então a gente acabou escolhendo esse tema e ela tá conseguindo a conexão aqui de novo. Vamos ver se vai dar certo. Olá, Jaque, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Como é que tá agora a imagem? Tá. Eu- Agora a imagem pra mim tá pior do que nunca, mas. É complicado. Eu vou Eita, tentar nós. mudar, mas não tem jeito. A internet tá aqui do meu lado. Eu reiniciei, tá? Aí Uhum. reiniciei, não sei o que que é, mas assim, paciência, né? Gente, que esquisito. O seu celular tá no Wi-Fi mesmo ou tá no Tá no 3G? Wi-Fi. Tá. Ah, então realmente É, não sei o que que tá não sei também. acontecendo. Mas vamos lá, né? Eu fiquei aqui falando um monte de coisas avulsas, falei um pouco de como que foi, tá sendo o processo dos 30 dias, 30 lives. Muito legal esse projeto. Mas pra gente tá sendo uma delícia, assim, tá sendo super bacana. Mas então, Jaque, me conta de como que foi isso, né? Da maternidade, desse começo de começar a empreender, como que foi esse processo? Na verdade, assim, é um processo. Eu acho que depois da maternidade, vem isso tudo junto, assim, essa necessidade de você ter um tempo que seja flexível, né? Flexível para atender às necessidades do seu filho, para atender às necessidades da sua família. E eu sempre tive um incômodo com essa sensação de ter outra pessoa administrando meu tempo. Eu acho isso meio absurdo até hoje. E aí, eu sempre tive essa dificuldade de me adaptar a essa rotina de um trabalho de carteira assinada. Então, essas coisas sempre me incomodou muito. E quando eu me tornei mãe, isso veio, assim, essa necessidade de ter um negócio, assim, que eu pudesse ser mais flexível no meu tempo, ela veio à tona, assim, com mais, né, com mais intensidade. E mesmo assim eu continuei trabalhando em agência e tudo mais, né? E aí eu comecei a Uhum. estudar a terapia porque eu também senti, dentro dessa minha caminhada do autoconhecimento, eu me deparei com algumas terapias que foram assim melhorando a minha vida. E aí eu me encantei com certas terapias que eu fiz para mim mesmo, assim, dentro da transformação mesmo que eu vivi, e eu comecei a querer trabalhar com isso.
para que as pessoas também conhecessem esse tipo de trabalho e pudessem também transformar suas próprias vidas. E aí eu estava estudando a terapia e trabalhando em agência. Então, assim, estava dentro dessa agência, a última agência que eu trabalhei, eu tinha um tempo mais flexível. Mas aí, essa necessidade mesmo de ser dona da minha própria vida mesmo. Então, eu mergulhei na terapia e as mandalas vieram também, assim, de uma maneira muito natural. Não foi um propósito, não tinha isso como meta. Foi bem, assim, natural. Eu resolvi um belo dia pintar uma mandala para minha mãe, para dar de presente para ela, porque assim, eu sempre pintei as coisas da minha própria casa. Meus vasos, os quadros que decoram minha casa, tudo sou eu que pinto. Mas eu nunca pensei que eu fosse trabalhar nisso assim como um negócio. E aí, um dia eu resolvi pintar uma mandala para minha mãe, foi até engraçado. E era Dia das Mães, eu já, vou pintar uma mandala aqui. Essa mandala até eu falei para ela, joga ela fora, porque ela tá muito ruim. Depois que a gente vai aperfeiçoando a técnica, né, que a gente vê o tanto que progrediu. Sim. E aí, mas ela ama, ela não deixa eu tocar na mandala. Então, deixa aí. Mas aí eu postei nas minhas redes sociais, né, no Facebook, e aí eu recebi minha primeira encomenda. Eu nem pus para vender, nem nada. E aí uma pessoa comentou, perguntou, disse que queria, nem perguntou preço. E eu também nem sabia que preço que eu ia dar. Mas aí ela perguntou se eu podia pintar uma para ela e eu falei, sim, posso. E aí isso transformou num negócio, porque veio a primeira mandala e eu fui postando e as pessoas foram comprando, foram me encomendando e virou esse trabalho muito lindo que eu acho, onde eu consigo me expressar assim, de uma maneira bem particular. E eu tomo isso assim, como um Sim. momento de meditação mesmo, de encontro comigo mesmo, esse momento que eu estou pintando as minhas mandalas. Uhum. Nossa, eu acho isso absolutamente lindo, né? Você ter um objeto em casa que foi feito para você, né? Que foi elaborado para você em um processo meditativo, em um processo de cura. Isso é absurdamente bonito, né? E a mandala, ela tem todo um significado, né? De muitos anos, de muitas questões, né? É um objeto, de fato, que sempre foi muito ligado à cura, né? A essas questões bem pessoais, assim. Então, é um projeto deslumbrante e, de fato, extremamente autêntico, né? É porque tem isso que você falou, de eu fazer essa mandala para a pessoa, né? Bem individual e com traços da personalidade dela. Eu faço a Uhum. numerologia e assim, eu nem cobro pela numerologia, porque isso é para mim mesmo, estudar a pessoa, para eu poder fazer um trabalho realmente que tenha a ver com ela. E o mais engraçado disso tudo, assim, que eu vejo que acontece muito, né, quando eu posto a foto da mandala, a pessoa nem sabe que é dela e ela vai lá e comenta. E comenta assim, essa aí é minha, né? E assim, é tão da Sim. personalidade dela que ela se identifica. Eu acho isso muito engraçado. Uhum. E assim, eu sempre tenho aquele receio, nossa, será que a pessoa vai gostar? E é incrível como todos assim, se identificam de cara com ela. É muito bacana mesmo o trabalho de Sim. cura. E assim, de eu trabalhar assim, em estado meditativo, isso para mim também é único. E eu não toco na mandala se eu tiver um dia mais ou menos. Assim. Eu só me permito fazer esse trabalho Uhum. quando eu realmente estou bem. E aí tem um processo que eu faço todos os dias, para que eu esteja bem todos os dias para poder trabalhar com elas. Sim. E aí, a partir desse processo, eu queria te fazer uma pergunta técnica, né? Até. De que a gente que tem um negócio criativo, ainda mais quando você empreende sozinho, é muito complicado, né? Você não. Às vezes você tem demandas que vai muito além do trabalho criativo em si, né? Você tem que fazer planilhas, às vezes, de finanças, você tem que sair para comprar material, aí você tem que voltar e afins. E aí, como que você consegue conciliar todas essas coisas práticas com esse respeito individual de que eu só vou colocar a mão ali na massa, na entrega do produto de fato, quando eu tô bem, sabe? Eu imagino que tenha um trabalho interno, né, de sempre se aplicar terapias para ficar bem o suficiente para conseguir esse trabalho,
Mas como que você lida, assim, sei lá, você coloca prazos um pouco maiores para entrega, para você ter essa liberdade? Como que você funciona, assim? Eu não dou prazo de entrega. Assim, as pessoas me Uhum, perguntam isso assim logo, né? Quando que você vai me entregar? Aí eu já falo, não dou prazo de entrega. entendi. Porque é muito intuitivo e eu preciso deixar fluir a minha criatividade também, que não é assim, eu peguei e vou começar a fazer aqui de qualquer jeito. Como é uma coisa muito íntima, tanto minha quanto da pessoa que me encomendou, eu preciso deixar fluir. Eu preciso, assim, é quando Uhum, vem mesmo, assim, em algum momento do dia, geralmente no momento que eu tô sozinha, é que vem essa força, essa sim. energia, assim, pra eu pegar e pintar. E tem algumas pessoas que me pedem esboço, assim, você faz um esboço para mim, me manda antes, mas não tem aquele esboço, Uhum, assim, eu não faço um desenho, eu simplesmente deixo ela fluir. O desenho sim. sai na hora que eu tô pintando. E é por etapas, assim. São várias camadas, são vários desenhos, e aí eu vou pintando por etapas. Então, assim, quando eu sinto necessidade, eu sempre tenho bastante material em casa. E para não ter que sair mesmo, assim, correndo para buscar alguma coisa. Só quando tem uma cor que eu não tenha, que eu não consegui fazer, geralmente eu mesmo faço as tonalidades, misturo com as misturas das tintas, Uhum, mas às vezes eu não consigo chegar naquela cor que a pessoa que combina com ela, que combina com a paleta de cores que eu desenvolvi para mandá-la. Então, assim, às vezes eu vou busco de comprar ela pura, assim, e vai comprar. Mas é muito raro. Geralmente eu sempre tenho. É coisa assim, que quando você. É uma coisa que faz parte da minha rotina, assim. Às vezes eu vou no centro e aproveito e uhum. passo onde eu sei que tem coisas que me interessam. E aí eu vou lá e compro um pincel novo. Para mim isso é terapia também. Comprar pincel é igual comprar, é igual chegar na papelaria, né? E comprar Aham. canetinha nova. Então, assim, faz parte da minha rotina. E eu fico com meu filho na parte da manhã. Amanhã, a parte da manhã eu Uhum. dedico, assim, a ele mesmo. Então, é a hora que eu sento para fazer as atividades da escola, que a gente senta para brincar. E eu preciso sentar com ele e dar atenção para ele mesmo, que eu vejo que isso é uma necessidade, até porque eu optei por essa vida, assim, para dar essa atenção para ele, né? Sim. E aí, depois que eu deixo ele na escola à tarde, que aí eu tiro o dia para mim, para o meu trabalho e para as coisas que eu gosto de fazer mesmo. Sim. E você sente, agora para essa questão mesmo da maternidade, você, eu imagino que o sentimento de uma mãe que tem essa dedicação com o filho deve ser um sentimento maravilhoso, né? De repente, de uma satisfação de que você está fazendo a coisa certa. Como que é isso? Assim, eu não sou mãe, né? É uma coisa que está super distante, assim, da minha realidade. Mas eu imagino o quanto deve ser difícil para pessoas que trabalham em tempo integral, né? E você vê seu filho muito pouco, ele é à noite apenas. Você passa por os dois processos, né? Como que é isso? Realmente é difícil, muito difícil. Eu sempre aconselho, para quem me pede esse tipo de conselho, que o tempo que você puder ficar com seu filho, pelo menos nos primeiros anos, assim, na primeira infância, eu acho extremamente necessário, porque eu vejo essa diferença assim, no comportamento dele e na minha relação com ele mesmo, assim, além dessa relação de mãe e filho, nessa relação de confiança que ele tem comigo, de passar essa confiança para ele. Então, assim, eu acho que é o tempo que você precisa dedicar. Mas eu entendo também que tem mulheres que não têm essa oportunidade, né? Sim. De se manter e dedicar esse tempo para o filho. Mas eu vejo também que não é a quantidade de tempo que você fica com ele, mas a qualidade desse tempo. Isso foi uma coisa que eu também percebi ao Uhum. longo desse meu processo, assim, de 5, meu filho está com 5 anos. E eu percebi que também teve momentos que eu estava em casa, mas eu sempre estava ocupada com alguma coisa. E aí eu Sim. comecei a perceber que a minha relação com ele estava falhando. Assim, eu vendo isso no comportamento dele. Então, às vezes, se você tem 1 hora para ficar com seu filho, fique 1 hora com ele, assim, fazendo coisas que uma criança gosta, que é sentar para brincar. Meu filho gosta que eu sento e brinco com ele. E eu vejo que isso Sim. faz toda a diferença, assim, no desenvolvimento dele, tanto
no desenvolvimento emocional, principalmente, que é o que eu mais me preocupo. Porque esse desenvolvimento também da escola tem uma grande parte que é minha e do pai dele, mas eu sei que a escola também está fazendo essa tarefa da educação escolar, né? Mas o desenvolvimento Sim, pessoal e emocional, eu sei que isso é da minha ossada, né? É eu que tenho que cuidar. E o pai dele também tem que cuidar disso. E a gente tenta conciliar assim, isso da melhor maneira possível. sim. Eu acho que, né, assim, claro que minha visão é muito do achômetro, né, de quem tá distante, assim, mas pra minha vida, a minha mãe, ela se abdicou de tudo pra cuidar das filhas, né, porque ela pôde fazer isso. Teve a minha avó muito perto também. E eu sinto que a minha infância foi de fato diferente por conta disso, sabe? Eu sinto que as minhas construções emocionais, elas são o que são hoje muito devido a esse tempo, a essa qualidade de momentos que eu tive ali por perto, sabe? Acho que até minha visão de trabalho muda, porque eu entendo que o trabalho é sim uma questão muito importante, mas se a vida toda ali não tiver um plano de fundo sólido, o trabalho passa a ser só uma fonte de perder tempo, né? Então, acho que a gente vive numa sociedade em que cobra muito trabalho, né? Principalmente da mulher, talvez, de que a gente conseguiu agora sair de casa para trabalhar, então você tem que ser a CEO da sua empresa, ou então né, tá errado. E aí cobra dos dois lados, né? Você tem que ser a mãe perfeita, mas você também tem que ter uma carreira em ascensão dentro da empresa. E aí conciliar isso, eu imagino que deve ser muito difícil, né? Essas pressões externas. A sociedade, de uma maneira geral, ela cobra isso muito, né? Eu senti muito essa cobrança de ser melhor naquilo que eu fazia, até uma cobrança minha mesmo, eu me cobrar de ser uma profissional excelente, de ser uma mãe exemplar. Mas, assim, eu acho que Uhum. o meu conhecimento dentro da terapia me fez, assim, me perdoar nessas questões, de saber que está tudo certo. Não tem uma receita pronta, assim, para você ser Sim. mãe. Então, assim, a gente vai vendo o que vai dando certo, né? Eu acho que na empresa tem isso também, assim, dessa cobrança excessiva de que a mulher sempre tem que. A gente sempre tem que provar que é melhor, né? A gente tem que estar o tempo todo tendo que provar. Mas, assim, nesse momento assim, da minha vida, eu acho que isso também é um processo de amadurecimento que a gente tem que passar. E nesse momento da minha vida, eu não me permito que ninguém me cobre esse tipo de coisa, assim. E nem eu mesmo já não me Uhum. cobro isso. Então, assim, é dentro do meu tempo, é seguindo o fluxo, e eu faço o melhor que eu posso. Eu acho que a gente tem que ter esse pensamento que todas as pessoas fazem o melhor que podem, né? As pessoas só dão aquilo que elas Sim. têm. Então, se não está saindo 100% como a outra pessoa está esperando, é porque a pessoa é daquele jeito. Então, assim, eu acho que tem muito da aceitação também. Essa cobrança que existe nas empresas, isso é uma outra coisa que me incomodava muito. Eu não queria estar 100% avaliada por uma outra pessoa, né? Isso Sim. foi também uma das coisas que me fez optar por trabalhar por conta própria. Nossa, eu acho uma escolha de jornada muito consciente, né? Muito bacana. Eu venho, né, também disso de agências e afins, e eu entendo que o núcleo de agência, né, o jeito que é desenhado o trabalho de agências de publicidade é muito fechado, né? Te coloca em um âmbito que você não consegue ser criativo de fato, né? Você não consegue é, ter ideias absurdas porque você tá fechadinho dentro de um lugar onde você pode estar, né? Você não tem essa liberdade toda. E quando se tem um negócio, a gente consegue ter essa amplitude, né? E aí eu queria te perguntar, assim, uma dica para quem tá nesse início de pensar, né? Se eu empreendo porque eu sou mãe, ou eu tô aqui empreendendo e eu quero ser mãe, como é que eu faço? Esses inícios, assim, né? De repente conciliar essas duas coisas. Como que é, assim? Qual que foi alguma
descoberta que você teve que mudou completamente seu parâmetro? Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o que você quer, né? O que a gente quer mesmo, realmente. Porque assim, depois eu percebi que o que eu queria, que eu quis a vida inteira trabalhar com publicidade, mas depois eu vi que não era isso, que não era bem isso que eu queria, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. O que você quer? Descobrir isso. Qual que é o seu talento? Porque todo mundo tem um talento, né? E às vezes isso a gente percebe isso na infância. Quando eu comecei a olhar para minha infância e ver as coisas que eu gostava de fazer, tipo pintar. Era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E às vezes a gente vai crescendo e vai se perdendo no meio do caminho, né? Vai sendo influenciado por outras Uhum. pessoas, vai sendo influenciado pelo professor, e pela família também. Eu acho que na hora de empreender, você tem que saber exatamente o que você quer para não se frustrar lá na frente. E Sim. depois eu acho que tem que ter um planejamento, assim, que eu até indico, assim, o Sebrae foi uma ferramenta, assim, que eu utilizei bastante e que me ajudou também a encontrar o meu público. Então, eu acho que ter um planejamento também é uma coisa bacana. As mandalas não foi uma coisa planejada, Uhum. mas a terapia foi uma coisa planejada. A feira também, o Jardim Criativo Fé, foi uma coisa muito bem planejada. Mas, Sim. assim, eu tive sorte das mandalas cair no meu colo, assim, foi elas que me encontraram, eu costumo falar. Não foi eu que fui em busca, foi ela que me achou. Mas, assim, isso é, Uhum. isso é, é um caso à parte, né? É uma exceção. Então, eu Sim. acho que o planejamento, assim, saber o que quer e depois começar a planejar, para mim, eu acho que isso é extremamente fundamental. Essencial, na verdade, para se começar um negócio. E Sim. coragem, né? Eu acho que tem que ter muita coragem, porque a família vai dizer que você tá louca, a família vai. São os primeiros, né? Em vez de te apoiar, vai contra, porque assim, você deixa de trabalhar por um salário entre aspas, seguro, né? As pessoas acham que ter uma Aham. carteira assinada é sinônimo de segurança, e não é. Eu, isso assim, é uma mentalidade muito atrasada, mas eu entendo também que tem pessoas que precisam disso hoje, né? Eu estou Sim. fora desse contexto, mas eu já tive dentro desse contexto. Então, assim, eu acho que você tem muita Uhum. coragem para assumir, mas assim, eu acho que a gente tem que perder um pouco esse medo de não confiar em si mesmo, né? Eu acho que você tem que confiar um pouco mais Sim. no que você quer. Assim. E tem que tentar, né? Tem que tentar. Porque se der errado, eu acho que nem é isso de dar errado, porque tudo é experiência, não tem nada errado. Se não foi do jeito que você quis, mas serviu alguma coisa que você precisa tirar dali, de aprendizado. Então, assim, eu sempre peço para as pessoas, ó, vai fundo, segue seu caminho. O que você sonha? É isso que você quer? Então vai. Vai tentando. Uma hora vai dar certo, né? É o que eu penso, assim. Sim, nossa, acho que é ótimo isso, né? Essas três etapas. De você descobrir o que você quer, de você fazer um planejamento e de você se libertar um pouco do medo, né? E amanhã, inclusive, a nossa live é sobre medos. Então, acho que caiu como uma luva aqui. E em relação aos dois, então, né? Tanto a maternidade quanto o empreendedorismo, são essas três etapas que você acha que todo mundo precisa de se autodescobrir, né? E fazer um caminho. É isso. Fazer um caminho, né? É isso que você falou mesmo, fazer um caminho. Porque eu entendo também que tem muito dessa questão da autoestima aí, né? Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Esse tipo de pergunta que vem na cabeça, né? Quando você pensa em fazer qualquer planejamento, Uhum. não só abrir um negócio, mas qualquer passo que você dê na vida. Até para casar, você precisa ter coragem hoje em dia, né? E Sim. assim, não é só isso, mas eu acho que esses primeiros passos são essenciais. Aí, ao longo disso aí, as coisas vão surgindo. E aí você vai se moldando, você vai Sim. montando, deixando tudo redondinho. Acho que o planejamento já te ajuda muito. Já te dá um norte, assim, para onde é que eu vou? E agora, daqui? Já planejei, como é que eu faço? Eu acho que dentro desse planejamento já vem Uhum. essas respostas. Sim.
Nossa, eu sinto muito o empreendedorismo para mim como isso de criar caminhos mesmo, né? De você, né, definir de fato o que você quer e aí como que você faz e você criar o seu caminho, porque de fato não tem uma bula, não tem, né, um passo a passo e é uma delícia, né? O meu caminho do empreendedorismo também veio muito desse incômodo de que alguém está definindo os meus horários, o que que eu tenho que fazer agora e depois os meus processos. E eu não queria isso, né? Eu queria fazer por mim, porque eu acho que esse mercado comum trata o empregado às vezes muito como alguém que não sabe de si, né? Fica parecendo que você tem que bater cartão porque senão você não vai cumprir tal coisa. Então, eu acho que o empreendedorismo precisa muito da coragem nisso, né? De você acreditar em você e você acreditar que você vai conseguir cumprir todas as etapas que você precisa porque você é capaz, né? E ponto, assim. É, exatamente, assim, até porque sempre as pessoas vão te colocar nesse lugar de incapacidade. Isso é natural do ser humano. As pessoas Uhum. precisam, para elas se sentirem capazes, elas têm que demonstrar a incapacidade dos outros. É mais ou menos assim que funciona. E aí, nas empresas, nas É. agências, você, às vezes, uma ideia bacana que você quer dar e ela não é levada a sério, e às vezes é um trabalho diferente que você quer fazer, mas não tem essa abertura, igual você falou. Eu vejo muito isso, assim. E aí, quando você sai, para mim foi isso, assim. Eu saí, quando eu resolvi sair mesmo dessa matrix, eu costumo falar, assim, que é a matrix, que você acorda e desperta que Sim. não é só isso, a vida não é só isso, tem um mundo de coisas que você pode explorar. E, assim, as possibilidades são infinitas, infinitas. Eu acho que a gente tem só que se conectar com a gente mesmo, né? Para perceber essas oportunidades que aparecem todos os dias. Assim como apareceu para mim as mandalas, e assim, eu virou um negócio. Se fosse outra pessoa no momento meio confuso, talvez não viria isso como negócio naquele momento. Mas eu estava assim, Sim. dentro mesmo, sempre conectada comigo. Tem um ritual que eu faço no meu horário da manhã, assim, que me deixa mais conectada com meus interesses, assim. Então, eu tenho uma receitinha que eu faço todos os dias. Então, eu acho que o primeiro, eu acho não, eu tenho certeza, que o primeiro momento seu da manhã, ele transforma todo o seu dia. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é meditar, para me conectar, assim, comigo e com todo. Uhum. Né? E essa meditação pode ser 10 minutos, pode ser 5 minutos, se você está com o tempo corrido, pode ser quantos minutos você quiser. Às vezes eu fico 30, às vezes eu fico 3. Então não tem também uma bula. Eu escrevo todos os dias, qualquer coisa. As coisas vêm naturalmente. Não tem nada, se eu pegar assim, é como se fosse um diário, mas eu não leio ele depois. Eu vou só escrevendo. E nessa de Sim. escrevendo, isso eu aprendi com um livro que eu li, que chama até O Caminho do Artista. Ele tem uns exercícios Sim. muito bacanas e um desses exercícios é esse, assim, de você escrever todos os dias. Porque quando você escreve, às vezes você começa a falar de qualquer coisa aleatória e aí vem uma intuição. Às vezes você se conecta com uma coisa bacana, Uhum. interessante. E aí eu faço alguns exercícios de afirmações positivas com a técnica que eu utilizo, que é FT, que isso potencializa a minha busca, potencializa as coisas que eu quero fazer para mim, potencializa o meu desenvolvimento dentro do meu trabalho, potencializa assim, uma porrada de coisas. E, assim, e eu fico em Uhum. silêncio também alguns minutos, não meditando, mas em silêncio. Eu preciso desse silêncio para também me equilibrar. Eu pratico um exercício que é o yoga, que me ajuda também. Aí eu faço sempre de manhã um pouquinho, mas eu faço à noite com a Débora. E são coisas que me ajudam, né? Que me Uhum. auxiliam, porque eu também trato das pessoas, né? Do emocional delas com a terapia. Então eu preciso estar bem. Sim. Eu preciso estar bem o tempo inteiro, assim, para poder dar o melhor de mim para as pessoas, né? Elas que estão com problema, Uhum. não sou eu que tenho que chegar com o problema delas. E, assim, é um Sim. ritualzinho que eu faço todos os dias, que em poucos minutos eu consigo fazer e que transforma o meu dia inteiro. Então, assim, eu acho E deixa eu muito te perguntar, da Jaque, criatividade. em relação. Pode falar. Desculpa, eu te Não, pode cortei. falar, já estava concluído já. Mas então, eu tenho uma visão.
que eu acho que é uma visão equivocada até, de maternidade, de que deve ser muito difícil ficar sozinha quando se tem um filho. E como que é, assim, esse processo que você faz ao acordar com o seu filho? Você já consegue explicar para ele de que, olha, agora eu tô meditando, então você precisa de ficar aqui quieto e seguro. Como que é isso? Ó, eu, Eu não imagino uma mãe meditando, sabe? assim, isso tudo eu faço antes dele acordar. Esse ritual eu faço antes Ah, dele sim. acordar. Mas assim, se ele tiver acordado, eu não sei, eu tenho sorte, eu acho. Se ele tiver acordado, ele não me atrapalha, porque ele sabe. E assim, a meditação, meio que a meditação é a vida. É assim, é você estar em equilíbrio com o mundo acontecendo ao seu redor, né? As coisas não param, o mundo não Uhum. para você resolver esses problemas. Então, é um exercício Sim. espiritual também, assim. Eu paro para meditar e as coisas estão acontecendo, é isso. Né? E eu vou ouvindo, e Sim. a meditação me ajuda. Então, as coisas estão acontecendo e eu estou achando tudo maravilhoso, assim, na meditação, na verdade. Mas, assim, geralmente na parte da Sim. manhã, esse horário eu acordo cedo, tem um livro até que eu posso até editar. Deixa eu ver onde é que ele está. Esse livro é incrível, porque ele me ajudou a potencializar essa atividade que eu já fazia. Ele chama O Milagre da Manhã. O Uhum. Milagre da Manhã. Esse aqui é o diário que a gente vai preenchendo. Tem, eu vou abrir aqui. Você vai preenchendo aqui as atividades que você faz, que é o silêncio, as Uhum. afirmações, a meditação. Então você faz todos os dias. Mas isso era uma coisa que eu já fazia. Sim. Esse aqui é o diário, mas tem um livro mesmo. O Milagre da Manhã. Uhum. E assim, você já dorme com vontade de acordar para fazer esses exercícios. É incrível. E isso me ajudou também a acordar Sim. mais cedo, porque eu gosto muito de dormir. É uma das coisas que eu mais Uhum. gosto de fazer é dormir. Nossa, eu gosto muito de dormir. E ele me ajudou a acordar mais cedo. Eu estava sentindo essa necessidade já de acordar mais cedo. De, como é que eu vou fazer? Eu preciso de alguma motivação para acordar mais cedo. O que, que eu vou fazer? Aí esse livro caiu no meu Sim. colo e transformou isso, assim. Eu acordava 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, por aí, por volta desse horário. Não, 9 horas da manhã. Uhum. E eu passei a acordar às 7 com o livro. Então, assim, 7 horas o Davi ainda tá dormindo. Ele acorda lá por volta das 9 horas, porque ele é boêmio também, ele gosta de dormir até mais tarde. E é eu que tenho que acordar ele. Mas, quando tá assim, Uhum. dentro da rotina, ele não me atrapalha. Ele já tem 5 anos, assim, então ele já entende. Então, ele sabe que é o momento que eu tô fazendo a Sim. minha atividade, que eu vou praticar o yoga aqui no quarto. E aí, às vezes ele vem e Uhum. fala só alguma coisa comigo, mas rapidamente ele já vai embora, mas assim, não me atrapalha. Sim. Mas ele foi ensinado também, né? Eu imagino que tenha sido um processo, né? De vocês dois, dessa Sim, confiança também, né? Porque eu percebo que tem algumas crianças que, por carência, né, elas não respeitam o espaço do adulto, mas é porque o adulto não passa um tempo de qualidade com a criança. Então, de fato, a criança vai interromper, vai perturbar, né, de alguma forma, porque quer uma é. atenção, né? Aproveita esses momentos para chamar a atenção. Acontece Sim, mesmo isso, mas eu acho que é essa relação mesmo de confiança, de você tem que transmitir essa confiança, assim, como mãe, como pai, sim. para ela se sentir segura. E assim, ele não achar que Uhum, precisa de fazer piti para dar atenção, assim. Ele nem tem a minha atenção sim. quando ele, às vezes que ele tentou fazer isso, ele não tem a minha atenção, então ele sabe que isso não me comove, sabe? Ele já sabe. Então é um processo, lógico que é um processo. Assim, a criança, à medida Uhum, que ela vai se entendendo e tendo as necessidades, você vai dando para ela a oportunidade dela ser autônoma, né? Dela fazer as próprias coisas. sim. Assim. Ele depende muito pouco de mim assim nessa questão. Então, em casa, ele mesmo pega o que ele quer comer, ele mesmo vai lá na geladeira e pega água. Ele se resolve aqui, brinca sozinho, ele já sabe, mas é assim, eu acho que é o ambiente que você Sim, passa, assim, essa sim. segurança mesmo, que a gente passa para os filhos, ajuda muito. Uhum. Já que eu achei, assim, um monte de ideias incríveis.
E já deu tempo aqui da nossa live, que senão o Insta corta a gente daqui a pouco. Mas muito obrigada por participar. Eu acho que são temas assim super bacanas, super relevantes. Mesmo eu que não sou mãe, não é uma coisa que eu pretendo para a vida, assim, mas eu acho que essa educação, né, e isso de você transformar um ambiente que seja o suficiente para uma criança conseguir entender, é porque tá dando tudo muito certo, né? Porque você tem uma consciência muito ampla de tudo. Então, eu acho que é um ótimo jeito de ver a vida e ver o empreendimento. Então, muito obrigada por todas essas iluminações aqui. Nossa, eu que agradeço o convite, está sendo uma delícia, assim, o papo de vocês. Eu acho a ideia muito bacana, porque, assim, tem assuntos que interessam todo mundo, né? E eu acho que sempre, a gente sempre Uhum, pode, a gente tem que ter esse pensamento, que a gente sempre pode aprender com as pessoas, com qualquer pessoa, né? A gente pode ter a capacidade de aprender. Assim como a gente também pode ensinar aquilo que a gente sabe. Às vezes aquilo que a gente sabe parece banal, mas para outra pessoa é uma coisa assim que ela está tendo dificuldade. Então, assim, eu que agradeço a oportunidade, fiquei feliz com o convite. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. eu também espero, porque foi bem bacana. E foi um prazer ter te conhecido. Acho que foi um presente desse ano, essa conexão também. Você é uma pessoa muito bacana. E eu queria te perguntar, para você falar aqui pra galera, que essa live vai ficar salva aqui 24 horas, depois vai pro YouTube também. Então, como que faz para entrar em contato, para ter uma mandala exclusiva? Como que é esse processo, assim? Então, as pessoas podem entrar no meu Instagram e me mandar Uhum. um direct por lá, para a gente falar mais detalhes, aí eu passo o meu contato pessoal. E assim, é só chamar mesmo, assim, Jaqueline, underline Rodrigues, RG, é o meu Instagram. E é lá onde eu posto o meu trabalho, tudo que eu faço, tá? É meio que o meu espelho, tá lá, tá aqui no Instagram mesmo. Sim. Ai, que ótimo, então. E eu e a Mari, a gente estava até brincando, assim, né? Porque somos pessoas muito diferentes. E aí a gente tava, nossa, imagina se a Jaque fosse fazer uma mandala da Condimentos. Como que seria? Acho que metade ia ser preta, assim, que ia ser a minha parte. E aí metade ia ser rosa fluorescente, que seria a dela, assim. Pode, é bem isso mesmo, metade de cada cor, metade personalizada. Eu faço a mandala do casal também. E às vezes o casal Que tem gostos bem bacana. distintos, né? Mas, assim, todas as cores se combinam. É uma coisa que eu tenho, assim, Uhum, das cores. O povo fica falando, ah, que cor combina com o quê? Mas eu acho que todas elas se harmonizam. E fica, sim. sempre sai alguma coisa inesperada, mas que fica agradável aos olhos, né? Porque a sequência dos Uhum, desenhos, aqueles detalhes que são muito, assim, bem medidos, né? Tem uma medida certa, assim, faz a harmonia, né? Em cima de qualquer cor. sim. Então, fica lindo. Eu acho que isso talvez tenha conexão com o design, né? Eu vejo muito a mandala e o design muito similares, assim, com uma visão de ter um padrão, né? De ter uma sequência para passar uma imagem e para passar um contexto que é complexo de fundo, né? Mas que o visual é harmônico e amplo. Eu acho isso É incrível. incrível. Depois que termina, assim, eu olho para ela e falo assim, eu fiz. Será que foi eu que fiz? Porque muito dentro desse processo é todo estado meditativo. Então, depois que eu vou concluir, que eu vou ver, nossa, ficou bom, hein? Aí, às vezes, uma eu gosto muito, outras eu gosto mais ou menos. Outras, assim. Mas Sim. naturalmente ela Trabalho sai, com né? Naturalmente ela sai. sim. Harmonia. Ela vem para trazer isso, né? Mas Equilíbrio e harmonia. sim. Ah, mas então é isso, Jaque. Muito obrigada. Acho que o papo foi muito bacana. Infelizmente a gente teve esses problemas de É. conexão, mas faz Ah, esse parte. aqui. Mas depois vai estar aqui no YouTube, tudo certinho. E muito obrigada. Até breve. Até breve. Gente, então é isso. Entrei no perfil da Jaque, dei uma olhada no trabalho dela, porque assim, muito deslumbrante. Então, muito obrigada para todo mundo que esteve online por aqui. Obrigada para você aí que tá vendo no YouTube depois também, ou depois das 24 horas. E manda feedback, fala pra gente o que vocês acharam desse projeto, o que que tá faltando de tema pra gente abordar, porque possivelmente ano que vem a gente repete a dose. Então, obrigada, boa noite.